A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Eu acho que muita gente nasceu com o dom de personificar aquilo que é agradável, é bom, é singelo, é inesquecível. A Giza Benchimol é uma dessas pessoas para mim. A Giza, ela exala simpatia. A Giza não tem só isso. Você olha para a Giza e sente toda a soberba natural daquilo que nós chamamos de exuberância pessoal. A Giza é uma pessoa marcante. A Giza é uma pessoa que, acima de tudo, né, apesar de ser marcante, apesar de ser notada facilmente, de se expressar muito bem, tem algo nela que me encanta muito. É a simplicidade da Giza. Aí ela reúne todos esses predicados que eu vejo nela, são muitos, que eu vejo nela, que eu sinto nela, e principalmente quando a gente se encontra, e resolve compartilhar com as pessoas. Resolve apontar nortes para pessoas provenientes da experiência dela, provenientes da grande fonte de bondade que jorra dela como ser humano. Não é legal isso? É a leitura que eu faço da Giza. Aí ela é uma das mais conceituadas estrategistas de imagem e comunicação na cidade de Manaus. E ela tem beneficiado muita gente com seus ensinamentos, todos baseados na sua experiência pessoal, que é enorme, vocês nem imaginam, em muitos setores, em muitas calçadas da vida. Aí a Giza vem e me faz um bem sem igual, aceitando meu convite e voltando aqui para conversar comigo. É muita generosidade. É uma ratificação de tudo aquilo que eu acho dela, como uma boa pessoa, uma pessoa que tem, acima de tudo, boa vontade. É um ser humano que esbanja boa vontade. A Giza Benchimol. E eu vou conversar com ela, mas antes eu quero dizer para ela, eu acho que eu já disse bem-vinda, né? Porque com todas essas palavras, então, Giza, eu estou realmente exultante em te receber aqui. Eu te tenho como uma pessoa que é exemplar. Exemplar na verdadeira acepção da palavra. Você é um grande exemplo para mim de um ser humano que é admirável. Bem-vinda. Pronto, bem-vinda. Agora bem-vinda, tá? Depois de tantas palavras, né? Lindas, eu só tenho a agradecer mais uma vez a oportunidade, né? É aquilo que você falou, né? Todas as experiências da minha vida, tudo que eu tenho acesso, né? É minha obrigação compartilhar, eu não posso guardar para mim, né? Então, dentro do meu trabalho, eu junto tudo aquilo que eu vivenciei para fazer com que as pessoas despertem o seu melhor. Resultados de lições aprendidas, despertem a sua real identidade, né? É difícil para muitas pessoas despertar para a sua real identidade? Sim, porque é aquilo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A nossa primeira infância, muitas vezes, ela nos conduz a ações que vão acabar levando a gente a esquecer quem a gente é de verdade, as nossas experiências, né? E isso faz com que, dependendo do que você vivenciou, você inconscientemente nem sabe direito, né, o que aconteceu nessa tua primeira infância, e você acaba fazendo escolhas amorosas, escolhas profissionais, escolhas de amizade, né? Tudo em detrimento de tudo que você viveu ali. Então, dentro das minhas mentorias, das minhas assessorias, dos meus treinamentos, eu sempre gosto de olhar a pessoa como um todo. Então, não é um problema de comunicação, né? O que está por trás daquilo ali? Na hora que ele está falando, o que ele quer dizer que não está falando, né? Então isso faz com que eu me diferencie, né? Porque eu consigo perceber, eu tenho uma sensibilidade,
né? Assim, fora do normal. Então eu consigo perceber, eu consigo sentir. Então esses meus dons, eles foram desenvolvendo, né? Eu fui desenvolvendo esses dons. E hoje, Giza, qual é a tua grande missão como pessoa que tem todo esse acúmulo, né, de experiência e que você coloca através da tua verbalização em prática para outras pessoas? A tua missão é fazer uma entrega de conhecimentos constatados através da tua vivência para que essas pessoas ou não passem por certas coisas que você passou, ou precisam passar por certas coisas que você passou e você acha que elas têm que passar. Quer dizer, tendo como objetivo melhorar a qualidade de vida delas, é isso? Porque olha só, muita coisa, né? Você é um mestre em comunicação, né? A gente sabe que a voz, ela vai desencadear tudo na vida, né? Se você dizer para um relacionamento amoroso que você está insatisfeita, você dizer para um colega de trabalho, olha, eu gostaria que você não fizesse assim no seu trabalho, ou a comunicação, ela está o tempo inteiro com a gente. E se a gente, por algum motivo, não consegue se expressar, né? A gente vai então engolindo. Isso é fundamental, se expressar. A gente vai engolindo. E olha só, todos nós aqui, ó, os meninos que estão aqui nos bastidores, cada um de vocês tem uma história para contar. Tem alguma coisa para ensinar. Mas não coloca a voz no mundo, né? Muitas vezes escolhe ficar só nos bastidores. A maioria fica quieta. Agora, para cada voz calada, tem 1 milhão de pessoas aguardando aquela voz despertar. Ah, mas eu não falo bem. Ah, mas eu tenho uma voz gasguita. Ah, mas eu sou gago. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. E não é que é verdade isso? Não é? Então, assim, ó, quando eu percebi que esse bloqueio existia em mim, da comunicação, ele existia em mim. Então eu fui lapidando isso. Já houve uma Giza que tinha esses problemas em relação à sua voz, em se expressar em público? Eu me Essa tornei. Giza existiu? Na verdade, eu me tornei. O que acontece? Lembra que quando a gente está naquela primeira infância, a gente brota ali alguns sinais. Eu sempre gostei de comunicação quando era criança. Eu fazia teatro. Eu pedia para o meu pai me levar no programa da Angélica, porque eu não conseguia ir no da Xuxa, né? Então, assim, eu sempre procurei estar na mídia. Mas aquilo, né? Os meus pais, né? Eu me lembro que eu me inscrevi para participar de um concurso e aí eu dei a cartinha pro meu pai botar no correio para eu participar desse concurso. Depois ele me disse que ele nunca colocou no correio. Então é o seguinte, por quê? Porque existia um preconceito para quem era do teatro, para quem era das artes. Sim. Então ou você poderia ser médica, dentista, advogado. Né? Era o boêmio. Era um lugar onde os pais não gostariam muito que seus filhos entrassem ali naquele lugar. Então eu acabei que eu fui sedimentando aquilo, eu fui deixando para trás aquilo, né? Eu fui entrando dentro do sistema, né? Então, quando eu entrei dentro desse sistema, eu fui fazer exatamente o que tinha que ser feito. E aí a gente cala a nossa identidade, cala a nossa voz e começa a trabalhar em prol do que todo mundo acha que é normal. Agora me diz uma coisa, tem muita gente hoje, é uma impressão minha, tá? Essa pergunta tem a ver com uma grande impressão minha, que vive alimentando uma coisa que eu acho desnecessária, que é sempre preocupada com o que os outros acham dela. Por exemplo, eu não entendo até hoje, Giza, eu queria que tu me explicasse. Pessoas, eu vi ontem à noite, um casal lá no restaurante que eu estava e a moça tirando fotos da comida. Não, peraí. Tirando fotos da comida e de repente a comida servida, ele começou a comer e ela aqui publicando coisas sem trocar uma palavra. Quer dizer, as pessoas publicam a foto da comida, as pessoas publicam que estão naquele restaurante, as pessoas, para quê? O que agrega isso? Qual é a mensagem que elas estão mandando para as pessoas e o que elas querem colher? Isso é fixação de status? O que é isso, Giza? Na verdade, o que a gente precisa entender é que o nosso cérebro ele sempre está procurando vícios. O nosso cérebro ele é viciado sempre em alguma coisa.
O importante é a gente detectar que vícios são esses. E se esses vícios são edificantes ou não. Se eles vão levar a gente a algum objetivo. Se eles vão levar para que a gente cresça, para que a gente evolua. Lembra, a nossa mente sempre está viciada em alguma coisa. Então, por isso que a gente vê tantos vícios em álcool, drogas, em aparecer, em estar em aparecer evidência. É um vício, né? É um vício. Em se sentir importante, né? O outro tem que me preencher, mas isso tudo são fugas do vazio interno que a gente sempre tem. Agora assim, tem gente que vai procurar a bebida alcoólica, tem gente que vai procurar o exercício físico, tem gente que é viciada em exercício físico, mas pelo menos verdade. o vício em exercício físico edifica o corpo, traz benefícios, concorda? Ok. Eu posso ser viciada, eu vou te dizer, eu sou viciada em estudar. Eu adoro. Tu não para de estudar? Eu não paro de estudar. Isso é um vício. Mas isso é um vício bom pra mim. Sim. Né? Só não pode ser ao ponto de eu não olhar para os meus filhos, de eu não olhar para o meu relacionamento amoroso, né? Para eu olhar para minha saúde, de deixar tudo de mão por causa disso. Tem que ter um equilíbrio. Mas o nosso cérebro sempre está viciado em alguma coisa. Então, o vício do celular. Outro dia eu vi um vídeo de um bebezinho que devia ter uns 2 anos. Ele com o olho fechado, ele fazia assim, de olho fechado, tipo assim, sem o celular, com a mãozinha, né? Então são vícios, né? Então a gente primeiro precisa saber que a gente sempre está viciado em alguma coisa. Esse negócio de ter likes, de ter muitos likes, isso é um vício também? Também. Porque a tela já tem um vício da tela, né? Que as pessoas estão ali na tela o tempo. Mas o like é outro vício? É outro vício, porque aí, quanto mais like eu tenho, mais eu me sinto preenchida por aquele momento. Porque no momento seguinte passou o post. Aí ela já tem que procurar outro post. Não, e tem um vício também de um maior número de seguidores, né? De pessoas que a gente nem conhece. Não, né? E a gente sabe hoje em dia, né, quem estuda marketing digital, que a gente não precisa pra gente vender os nossos treinamentos ou pra gente vender os nossos livros, nossos cursos, o que for vender, a gente não precisa ter esses milhões de seguidores. A gente só precisa ter seguidores fiéis, que realmente se importam com aquilo que a gente realmente faz e que se conectam verdadeiramente com a gente, né? Então você não precisa ser um caçador de seguidores, você só precisa ter seguidores fãs que realmente curtem o seu trabalho e consomem aquilo porque eles acreditam naquilo que você passa para eles de veracidade, né? Giza, eu coloquei no card divulgando a nossa conversa, lá com a tua foto linda, eu coloquei a primeira impressão é a que fica. Essa máxima ainda está valendo? Giza, me fala, porque hoje dizem, eu já li várias vezes, que esse povo aí no mundo digital está todo feliz, todo mundo é feliz, todo mundo vive um mundo de sorrisos e viagens maravilhosas, não tem ninguém feliz. Então o que eu quero te perguntar, Giza, olha o que eu fiz aqui, ó. Parei, Giza, acertei. Giza, eu quero te perguntar o seguinte, como é que fica essa questão a primeira impressão é que fica? Quem se expressa com tanta felicidade, com tantas viagens, fotografando a comida que come, o que ela está querendo causar uma primeira impressão? É assim que é agora? Na verdade, ali são 2 tipos de comunicação, né? Tem 2. Quando a gente fala da primeira impressão é a que fica, é aquela impressão em que você tem uma imagem que você quer passar para as pessoas, certo? Se, por exemplo, Humberto, ninguém me conhece, né? E eu vou para um congresso. Chegando nesse congresso, eu quero me conectar com pessoas, eu quero conhecer outras filosofias, eu quero me conectar com pessoas. Eles não me conhecem, eu não conheço eles. Para eu me conectar ali naquele momento, porque eu tenho um objetivo, eu quero ter parcerias, eu quero aprender com essas pessoas. Então, o meu visual tem que passar uma credibilidade de que a congruência com o que eu vou falar e a primeira vez que eles forem me ver, isso tem que estar em congruência, alinhada. Interessante. Para que eles possam me abrir as portas.
Se eu tiver com uma postura mais ou menos, se eu tiver com uma roupa muito amassada, se eu não tiver com o cabelo ok, com a unha ok, não que isso vai ser... Quer dizer que o monge, como é que se diz? O traje ainda é um lance que caracteriza o monge. Sim, a gente precisa entender que a comunicação não verbal, ela é 55% da nossa comunicação. Então, por exemplo, os meninos, aqueles que já me conhecem aqui, né? Mas quando eles me veem a primeira vez, né? Eles olham uma imagem e eles fazem um julgamento. Isso já faz parte do nosso cérebro. Você querendo ou não, as pessoas vão julgar você de qualquer jeito, né? Então, a gente precisa entender. Só que aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a intencionalidade, a estratégia vem aí. Eu preciso ter o controle da imagem que eu quero que você tenha de mim. Das sensações que eu quero que você tenha de mim. Isso é uma coisa planejada. É uma coisa planejada. Aí você pode ter o controle disso. Ou não, né? Ah, não, eu não quero ter o controle disso, porque tem que me aceitar do jeito que eu sou. A gente precisa entender que a gente precisa jogar o jogo da vida. Se eu for te apresentar... qualquer profissional, você liga pra mim, Humberto, Giza, me indica um terapeuta, ou me indica um médico, me indica alguém pra me ajudar, um coach e tal, aí eu vou te indicar uma pessoa. Aí tu vais no lugar onde essa pessoa atende. Quando tu chegas num lugar, que tu entras no lugar, tu vê o lugar todo sujo, uma recepcionista com o pé em cima da mesa, mal educada, com a cara carrancuda, sim, o cabelo, o jaleco todo amassado, meio sim, sujo, que ela comeu, sim, e sujou na hora do almoço. Sim. E aí quando tu entras dentro da sala de atendimento, a doutora que vai te atender tá acabando de serrar as unhas, sabe? E o jaleco dela também não tá tão legal. Quais as sensações que tu vais ter? Interessante. Tu vais ter sensações, não adianta. Tu vais ficar em dúvida sobre a credibilidade dela. Sem dúvida. Mesmo que ela tenha certificado em Harvard. Sim, você tem toda a razão. A sensação vai ser uma ela sensação não ganha o negativa. Certificado meu. Teu. Ela tem o de Harvard, mas não vai ganhar o meu. Exatamente. Então, o que a gente precisa entender? Que a gente tem que ter a visão clara de onde a gente quer chegar. Quais as conexões, qual é o network que eu quero ter. Como eu vou fazer com que essas conexões me levem aonde eu quero chegar. Isso tem a ver com reputação, tem? Tem, com credibilidade, né? O que você... Reputação é tudo. Eu acho valores, né? Sim. São os seus valores. Existem valores, Humberto, que eu digo que eles são inegociáveis, né? Quando eu falo assim, né, estratégia de imagem, de comunicação, e vem alguém para mim e diz assim, não, porque eu quero passar essa imagem, mas aí a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: você é isso de verdade? Porque senão não vai ser sustentável a longo prazo. Pode estar querendo desenvolver um personagem só, né? Isso, e quantos psicopatas narcisistas, mentirosos, né? Que usam dessas ferramentas, que a gente sabe, né? Sim. Usam dessas ferramentas e utilizam essas ferramentas porque elas convencem as pessoas. Então isso é muito poder. Sim. A estratégia de imagem, pro bem e pro mal, né? As estratégias de imagem, as cores, a harmonia, o que você fala, a sua postura, como você faz os seus gestos, tudo isso vai trazer uma sensação no outro. E isso você transmite para as tuas plateias. Claro. É isso que você conversa com ela. Claro, é isso. Mas aí tem um negócio, Giza Benchimol, tem um negócio. Há mais de um mês, eu tô te cutucando. Vai lá falar comigo. Aí, não, Beto, eu vou para Roraima. Eu digo, não, para ti eu tenho toda a paciência. Eu te adoro, Giza. Giza, me diz uma coisa. Eu, ao longo dessas 7 décadas que eu estou por aqui, eu percebi, desde menino, por exemplo, vizinhos brigando, porque o menino brigou com o filho de uma família, brigou com a filha, o outro menino fez isso, a outra menina fez aquilo. Esses conflitos familiares que eu venho ao longo de toda a minha vida, né, eu vejo acontecer. E cada década um conflito diferente, por motivos diferentes, lógico. Aí a década das drogas, os filhos se metem em drogas, as filhas em prostituição, é uma loucura. E isso desequilibra totalmente a família. A família, o menino faz uma coisa, se mete em drogas, se vicia, precisa de tratamento, a família toda se desmantela.
Aí eu vi você colocar uma coisa sobre constelação familiar. Quando eu li isso, eu me lembrei de tudo isso. Aí, olha só o que eu queria ler para todos vocês. Que eu pesquei. A constelação familiar sistêmica é uma técnica terapêutica que ela repassou e eu pesquei num dos trabalhos dela, da Giza, que ajuda a trazer à tona padrões familiares inconscientes que podem estar causando conflitos e dificuldades na sua vida. As sessões de constelação podem te ajudar a encontrar a paz interior e a harmonia em sua família e relacionamento. Isso aqui é uma pergunta, eu acho que isso aqui é totalmente vendável, uma descrição dela. O que é constelação familiar sistêmica? E o que tu estás fazendo agora é justamente atuar nesses conflitos, nesses desequilíbrios que são causados dentro da família por um ou dois dos seus integrantes? É isso? Porque o que acontece, né? A constelação familiar, como fala, né? Uns falam que é terapia, outros falam que é uma filosofia. Ela foi idealizada por Bert Hellinger, que era um padre alemão. E ele, dentro da congregação dele, ele começou a perceber que existia um sistema. O nosso corpo é feito de sistemas, né? A gente tem um conjunto de células que formam vários sistemas. Então, o nosso corpo todo é sistema. Sim. Né? E participamos de uma constelação, né? A gente tem o planeta Terra, tudo são sistemas. Sim. E as famílias, elas formam sistemas familiares. Esses sistemas... Cada família é um sistema? Cada família é um sistema. E geralmente, por que uma pessoa procura uma terapia ou procura fazer ou entender um pouco sobre a constelação? Quando ela percebe que muitas coisas, muitos padrões, eles estão se repetindo. Por exemplo, relações amorosas com conflito. Ninguém fica na vida da pessoa. Por exemplo, drogas. Por que toda... Aí sempre o filho de alguém tá consumindo droga, né? Por que sempre naquela família ninguém cresce financeiramente? Não enriquece, não progride. Também ninguém entra na academia, né? Ninguém passa no vestibular, ninguém daquela família, da nova geração, está cursando a universidade. Ninguém. Por quê? Porque inconscientemente a nossa mente ela precisa estar pertencente a um clã. E a tua família é um clã. Para que você rompa isso, você precisa ter clareza disso, para você não continuar repetindo. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu fiz uma constelação em que eu fui pesquisar toda a minha ancestralidade no lado da minha mãe, né? E você conhece um pouco da história da minha mãe, da família da minha mãe. Conheço, claro, né? Que eu conheço. Então, e aí eu fui pesquisar a história da minha bisavó, a história da minha avó, a história da minha mãe, a minha história. E aí você começa a detectar que todas têm desafios no amor. Por quê? Porque lá atrás, realmente, a minha bisavó, a minha tataravó, ou ela ficou viúva, ou se separava, ou era assassinada pelo marido, né? Então, na verdade, as experiências amorosas, né, dos homens com as mulheres da minha família sempre foram negativos. Então, isso para elas é uma verdade. Isso está enraizado dentro do nosso DNA. Isso vem lá dos primórdios familiar. E quanto mais eu honro isso, mais eu me sinto pertencente. Então, se eu não tiver sucesso no amor, eu me sinto inclusa nesse clã. Aí que vem a constelação familiar, que eu digo que Deus é tão maravilhoso, né? Que Ele traz essas milhões de terapias, né? Pra gente ir despertando o nosso ser, né? E aí, quando você tem a consciência, epa, tudo bem, a minha tataravó, minha bisavó, a minha avó, a minha mãe, mas eu posso fazer diferente. Eu entendo, eu honro, eu respeito toda a história dela é real. Mas eu vou escrever outra história. Mas eu vou estar consciente nas minhas escolhas amorosas, eu vou estar mais atenta como as coisas estão sendo encaminhadas, como são as minhas ações. E aí eu tenho mais chances de viver
fora e E quebrar. outra coisa, o teu mundo essa... é diferente da tataravó, da Lógico, bisavó, da avó, da não mãe. importa. Cada um de nós tem um mundo diferente. Tem né? um mundo diferente, mas repete os mesmos erros. Aham. Aí é que tá. Repete os mesmos erros, só são situações diferentes, em tempos diferentes, mas são todos no mesmo E fundamento. por que será que isso acontece? Você já respondeu isso? Jesus? Na verdade... Por que desde a tataravó até aqui, esses erros estão impregnados na linha familiar? Porque é aquilo que eu estou te falando, né? A epigenética, né? Ela já fala, né? As emoções, elas acabam alterando o DNA das nossas células. E o nosso DNA, ele não carrega apenas a nossa herança biológica. Ela também carrega a nossa herança de situações vividas. 7 gerações para trás estão reverberando hoje. Então, se às vezes as pessoas têm assim, às vezes eu não consigo crescer, ou aquela pessoa que tem dinheiro e perde, tem dinheiro e perde, tem dinheiro e perde. Vamos entender como é que é a história da tua família com o dinheiro lá dos ancestrais. Interessante isso, Né? Será que o dinheiro era uma maldição? Será que quem tinha dinheiro, o teu tataravô, ou roubou, ou matou por dinheiro? Tu não sabes, porque sabe o que acontece? A gente não sabe. Muitas histórias ficam em segredo, não são contadas. E tem muita coisa que a família esconde, né? Envolvendo os seus membros, até hoje. Por exemplo, até pouco tempo, os autistas eram reclusos dentro da família. Eles não eram expostos. Os casos de loucura, né, de membros da família que tinham problemas mentais, isso aí não era, de jeito nenhum, ninguém podia saber. As famílias tinham vergonha disso. Você tem toda a razão. E hoje já é uma outra coisa, já existe uma outra percepção. O velho tinha Alzheimer, quer dizer, começava a ter Alzheimer, ninguém sabia o que era Alzheimer e dizia que ele estava gagá. E não era tratado e não tinha nenhuma terapia para que ele pudesse reagir e ficar mais tempo sem aquilo. Quer dizer, você tem toda a razão. Então, o que é legal chamar a atenção aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Procure observar o que está se repetindo na sua vida sempre. Você é aquele que recebe dinheiro e quando você recebe o seu salário no final do mês, parece que em 2 dias tu gasta tudo. E quando tu gasta tudo, tu fica em paz? E será que isso já vem desde lá de trás, como você descobriu no teu caso? Porque é inconscientemente, é inconsciente. A gente não sabe que esses sistemas estão rodando. A gente acha que a gente tem livre-arbítrio, mas a gente não tem. Se não trouxer do inconsciente para a consciência, a gente não tem a oportunidade de escrever uma nova história. Então, o autoconhecimento, você buscar essas raízes, ressignificar, né? Porque assim, eu não posso culpar a minha mãe por muitas vezes colocar, homem não presta, todo homem é igual, todo homem trai. Por quê? Porque a tataravó, a bisavó, né? A gente teve na nossa família assassinatos em que o homem matou a esposa. Então, é uma história real. O homem é mau, mas também a gente precisa entender como é que era essa mulher também, né? Trazer a autorresponsabilidade para a mulher também e entender que todo mundo mente. Todo mundo mente. Todo mundo mente. E a gente mente pra gente. Quando a gente finge uma coisa que a gente não é, quando a gente fala de uma coisa que a gente não está sentindo para agradar o outro. Então, não adianta a gente ficar só apontando. A gente tem que identificar o que está repetindo. Está repetindo isso. Ou eu tenho medo de falar em público. Eu tenho medo de posicionar, eu tenho medo do sucesso, eu tenho medo de enfrentar novos relacionamentos amorosos, porque se a minha tataravó viveu ruim, a minha avó, a minha mãe, eu tenho uma tendência sempre a querer estar só. Porque eu acho que só é natural, eu tô mais... Né? É natural. Então, quando a gente toma consciência, a gente precisa estar atento às nossas escolhas, porque senão a gente vai entrar de novo no sistema e aí a gente vai fazer exatamente como tinha que fazer. Essa Giza é maravilhosa, eu vou te contar. Essa Giza... Eu tenho uma última pergunta para você. Pergunte. É a seguinte: a constelação pode ajudar a pessoa a identificar soluções e criar mudanças positivas em sua vida? Pode, muita. Eu sou prova disso. Você é prova disso? Eu sou prova disso. Quantas coisas sobre o merecimento, né? Conflitos, por exemplo, às vezes os nossos pais não falam dos abortos que existiram,
na verdade? Família, né? Na família, dos casos extraconjugais. Então, às vezes, você não é o primeiro filho, você é o terceiro filho, né? Então, dentro do sistema existe uma ordem. Sempre quem veio antes tem prerrogativa, tem mais honra. Sim, né? sim. Então, quando a gente olha para a nossa vida, poxa, estou com um problema financeiro, estou com um problema amoroso, estou com um problema nos meus relacionamentos, não consigo ficar com ninguém, sempre tá tudo, sabe aquela coisa assim que você se esforça e não decola, né? Então, às vezes, não é que você não decola, é que você se sabota, mas você nem sabe por que você está se sabotando. Tudo que você está falando tem cura, não tem? Tudo tem cura. Tudo. Basta a gente reconhecer as nossas dificuldades, reconhecer que padrão está se repetindo na sua vida. Você pode viver uma vida nova. A pessoa tem que se debruçar nisso. A gente precisa reconhecer esse padrão, né? Se render, honrar esse padrão e dizer, ok, eu entendo esse padrão, ele existe em mim, eu acolho ele, mas agora eu vou escolher uma vida nova. Depois que você fez essa viagem do túnel do tempo para trás, lá para a tua tataravó, aí você voltou para o teu mundo atual, você já voltou com uma outra pessoa, você já voltou com uma nova Giza. Essa aí é a nova Giza, resultante do que você descobriu lá atrás. Essa aqui é uma nova Giza que quer viver o hoje, né? Hoje eu não tenho mais medo de me relacionar com as pessoas, né? E você tinha? Eu tinha. Isso estava dentro do meu sistema, porque é real, né? O homem era perigoso no meu sistema, né? Era uma coisa real, mas não precisa ser real para mim agora. Eu posso fazer novas escolhas, né? E mesmo que eu tenha desafios amorosos, eu sempre acredito, eu sempre me entrego, eu sempre faço o meu melhor, estudo sobre relacionamentos amorosos, né? Para que eu possa realmente crescer dentro dessa área, né? Porque para tudo a gente precisa crescer. Para todas as áreas da vida a gente precisa crescer. Muito. E eu tô muito feliz. Olha, ele trocou, gente, aqui, né? O nosso amigo aqui trocou os vícios emocionais dele, né? Emagreceu muito. Tá de parabéns. Tá honrando a saúde. Tá honrando. Saúde é o nome do meu jogo. Saúde é o nome do meu jogo agora, não é verdade? Giza. Porque olha só, se você não se honrar, você vai honrar quem? Não é verdade? Outra coisa, viu, Giza? Eu andei fazendo umas descobertas há um tempo e eu tenho mergulhado nessas descobertas. Eu descobri que tem duas coisas que não existem e que eu vivia tratando como reais. O ontem e o amanhã, entendeu? Então eu estou muito no hoje, porque o ontem não existe, o amanhã também não existe. Então a parada é agora, né? É isso aí, agora? É isso aí. Por isso que você que está em casa, por mais que você tenha tido todo um sistema negativo, você está vivendo o dia de hoje. É hoje. Então traga essa consciência. E daqui a 5 minutos eu não sei o que vai acontecer. Traga essa clareza e viva o melhor hoje. Pronto. Se aventure, se permita. Essa Giza é maravilhosa. Que livro é esse aí, hein? Eu tô só olhando esse livro aqui. Olha esse termo, sinto esse termo. Eu estava olhando o livro de Soslaio, por aqui. Ai, meu Deus. Bom, esse aqui foi um lançamento que eu fiz agora em maio. Né? Deixa eu ver isso aqui para eu mostrar. Lançamento na Amazon. Né? Olha aqui. Vocês podem descer lá. Isso foi lançado agora em maio? Foi best-seller. Uau! Né? Foi best-seller. Ajudar você a desenvolver uma comunicação. Lá vai a comunicação. Vou ler de novo. Ajudar você a desenvolver uma comunicação impactante em todos os campos de sua vida. Giza Benchimol. Olha, eu li, olha como é que eu li. Eu tô indo bem aqui. Tá. Olha, então isso aqui o livro. Esse intuito desse livro foi ajudar as pessoas que querem destravar sua voz, né? Então, que estão com a voz presa. Que estão com a voz presa, mas não é só a voz presa para falar em público ou para se comunicar nas redes sociais. É assim, dizer assim, poxa, virar para o marido e dizer assim, poxa, amor, eu não estou me sentindo tão feliz com essa ação que você teve hoje. Olha aí, sabe? Aprenda como se comunicar com eficiência e alcançar os seus sonhos. Eu nunca vi, uma frase como essa eu nunca li. Comunicar bem enriquece. Aí tem olha aquele porquinho ali, olha lá, olha o dinheiro, o porquinho em cima das moedinhas e tudo, né? Bacana, Giza, bacana. Tu não existe, olha. É isso. Tu não existe. Oh, meu Deus.
E outra coisa, agora eu vou revelar uma coisa para ti que tu já sabe, mas eu quero que todo mundo saiba. Tem alguém lá em Portugal vendo ela agora. Tem alguém lá em Portugal vendo ela, cheio de orgulho. Sabe, o peito de pombo, pá! Vendo ela. Ele e o Roberto Benigno estão lá em Lisboa vendo ela. Jesus, obrigado. Obrigada, foi uma honra mais uma vez. Estou aqui a seu dispor. Você vai voltar outras vezes, não é? Com certeza, só chamar. Eu vou só te falar uma coisa, enquanto eu estiver aqui, enquanto Deus me mantiver aqui, tu vai voltar aqui. Obrigada, Humberto. Obrigada. Obrigada a toda a audiência. Gente, por hoje é só. Mas eu vou fazer outra revelação que vocês vão gostar no final dessa conversa linda com a Giza Benchimol. Amanhã tudo vai sair da água para o vinho. Você sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus? Pois é, procura saber. Eu não vou dizer para vocês, não. Mas é o seguinte, amanhã, gente, um chefe francês que atua como mentor gastronômico de restaurantes com as estrelas Michelin, lá em Paris. Ele está vindo de Paris aqui para Manaus, para um evento, amanhã à noite e no sábado, mas antes ele vem aqui, você está aí no lugar da Giza, onde a Giza está, para conversar com a gente. Nós teremos um chefe francês falando de gastronomia, falando como essa história do francês comer só aqueles pedacinhos, só as coisas bem pequenininhas, como é que eles se satisfazem, e falando das belezas inventadas no setor gastronômico da França, tá bom? Então amanhã está todo mundo convidado para ouvir o chefe francês que veio da França para conversar com a gente aqui sobre a culinária, a gastronomia e o que ele espera, né, de todos nós que vamos aplaudi-lo amanhã à noite e participar dessa grande noitada inesquecível com ele. Amanhã, tá? Fiquem com Deus. Até amanhã. A Pevida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.